Pai, seja com todos. Então, vamos dar continuidade ao estudo da nossa apostila. Hoje nós vamos dar prosseguimento na parte em que nós estávamos estudando sobre, especialmente sobre Apocalipse 13, onde nos últimos dois estudos nós fomos apresentados a dois personagens bastante intrigantes, né, na história da profecia, que é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, né? Nós aprendemos no estudo de ontem, quem perdeu, não deixe de ver os vídeos anteriores dos nossos estudos, que a besta que sobe do mar, ela representa o papado, enquanto a besta que sobe da terra, ela representa os Estados Unidos. E hoje nós vamos ver que vai haver uma união entre essas duas bestas com o propósito de combater as leis de Deus e perseguir o seu povo, né, o povo santo do Senhor. Então vamos dar início à leitura do trecho. Hoje nós estamos lendo aqui a página número 12 da apostila, tá bom? A partir do parágrafo sobre a união das duas bestas. Então vou pedir para a Irmaniele começar. Irmaniele, você vai ler o primeiro parágrafo e eu peço para que alguém possa abrir em Apocalipse 13, dos versículos 14 ao versículo 17, tá bom? Apocalipse 13, dos versículos 14 a 17, que aí no momento oportuno a gente vai pedir para alguém ler, tá bom? Irmaniele, lê para a gente o primeiro parágrafo. Unidas as duas bestas do mar e da terra, realizarão a imposição do sinal da besta e sua imagem e a perseguição aos verdadeiros adoradores de Deus. Muito bem, então vemos aí que as duas bestas vão se unir, né? A besta do mar e a besta da terra, e elas vão realizar a imposição do sinal da besta e sua imagem. Nós aprendemos qual que é o sinal da besta, né, nos estudos anteriores, que se trata da oposição ao sinal de Deus, que são os sábados, tanto o sábado da criação quanto os sábados da redenção. E quais são o sinal da besta, né? Qual é o sinal da besta? É o domingo e as festividades de guarda e todas as leis que Roma impôs, né, como contrárias às leis de Deus. Então essas leis, especialmente o domingo e as festividades pagãs, né, especialmente o domingo, ele vai ser imposto através de um decreto dominical, através da união dessas duas bestas, né? E eles vão fazer a perseguição. Não vão só impor para que todo mundo obedeça esse sinal, né? Que receba esse sinal, que guarde e santifique o domingo. Mas também vão perseguir aqueles que se opuserem, né? E se manterem fiéis a Deus. Isso nós vamos estudar em Apocalipse 13, 14 a 17. Quem pode estar lendo, por favor, Apocalipse 13, 14 a 17? Ninguém? Certo. Diz assim, Apocalipse 3. Opa, irmão Josué, lê pra gente. Ativa seu microfone, irmão. Ok, paz a todos. Paz seja contigo. Amém. O 13, 14 e 17 diz assim: E enganam os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebe a ferida da espada e vivia. O 15 diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E o 16 diz: E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam postos um sinal na mão direita ou na esquerda. E o 17 diz: Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. É isso.
Amém. Muito bem, irmão. Então nós vemos aí que haverá de fato então essa união, né? A profetisa Ellen White, no livro Grande Conflito, página 443 e 445, diz o seguinte: quando se corrompeu a primitiva igreja, ou seja, quando a igreja de Cristo, né, os primeiros cristãos do primeiro século, e aí conforme o tempo foi passando, quando aquela igreja ela acabou se corrompendo, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, lembra que a gente estudou que a igreja começou a incorporar uma série de coisas pagãs, né? Dentre elas a reverência ao domingo, o dia do sol, perdeu o espírito e o poder de Deus. Então, eles perderam, né, o espírito e o poder de Deus, então a presença de Deus não estava mais naquela igreja corrompida. E para que pudesse governar a consciência do povo, então, quando eles perderam o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, eles perderam o seu poder de influência baseado no poder de Deus. Então, para eles se manterem ainda governando a consciência do povo, eles procuraram o apoio do poder secular. Então, foi quando a Igreja Romana começou a buscar o apoio do poder civil, né, o poder secular, os governantes, para poder manter a sua influência. O irmão Demetrios falou um comentário muito interessante no chat, ó. Quem está preparado para ser um John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Lutero, Calvino, etc. nesses dias, né? Quem não sabe do que o irmão Demetrios está falando, eu sugiro que vocês façam a leitura desse livro, O Grande Conflito. Seus primeiros capítulos, né? Ele vai contar a história de todos esses mártires que realmente sofreram perseguição por se manterem fiéis a Deus. Então, é um comentário muito bem apontado pelo irmão Demetrios. Por quê? Disso resultou o papado. Então, dessa união da igreja corrompida com o poder secular, surgiu o poder do papado, né? Um poder político-religioso. Uma igreja que dirigia o poder do Estado. Então, uma igreja, um poder religioso dominando o poder secular, poder civil, e o empregava para favorecer os seus próprios fins. Então, o que ela queria fazer, a igreja queria fazer, utilizava o poder civil para executar. Especialmente na punição da heresia, entre aspas. Porque tudo que a igreja romana considerava como heresia, né? O que é uma heresia? Uma doutrina contrária à forma com que eles interpretam sendo correto. Então, tudo que era considerado heresia era punido. E eles tinham a força de matar, de perseguir, de destruir, tudo utilizando o poder do Estado. Então, isso lá no passado, e aí foi que todos esses sofreram, todos esses mártires que o irmão Demetrios falou, eles sofreram essa perseguição. E a irmã Nelly completou: muito sofrimento, queimados vivos, não é para qualquer um. Então, isso eles passaram lá no passado, sendo perseguidos por essa igreja corrompida, com o poder civil ao seu favor, né? Só que, a fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, algo que aconteceu no passado, um poder religioso atuando através do poder civil, os Estados Unidos também vão fazer isso no futuro, não tão distante, um futuro próximo. Então, eles vão fazer uma imagem da besta. Como era antes, vai ser feito agora, né? O poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil. Então, a influência do poder religioso, da besta, do papado, vai ser tão forte no poder civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar seus próprios fins. Então, assim como aconteceu no passado, tende-se a acontecer também nos últimos dias. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Então, o que vai acontecer? Vocês percebem que a maior parte das igrejas pentecostais, as igrejas protestantes, né, as igrejas evangélicas, por mais que houve uma reforma lá nos tempos de Lutero e houve uma cisão entre a igreja romana e essas igrejas protestantes, nas suas bases, na maioria das bases, em relação principalmente a domingo, trindade, entre outras, a forma de arrebatamento invisível, né, uma série de outras doutrinas, elas ainda continuam no mesmo barco, no mesmo espírito do que a igreja romana. Então, o que acontece? Quando elas estiverem todas juntas, e aí entra um movimento muito forte que a gente conhece como o movimento ecumênico, de unificação dessas igrejas pelos mesmos propósitos.
Quando a igreja de Roma e as igrejas protestantes, elas estiverem fazendo uso mais forte do poder civil, então quando o poder civil, que é o poder político do mundo, tiver a serviço do poder religioso através de Roma e das igrejas protestantes, então aí elas vão começar a ter forças para impor as suas vontades, seus dogmas, suas doutrinas, ou seja, perseguir o povo de Deus que se mantém fiel às leis de Deus e contrário às leis de Roma. Certo? Alguém gostaria de complementar, comentar até aí?